Pronto. Eu sou o Murilo, da Universidade Federal do Ceará, sou estudante de Medicina do sexto semestre e sou bolsista de extensão do Ambulatório de Atenção Especial à Saúde da Mulher, Planejamento Familiar e Interface com o Programa de Saúde da Família. E hoje eu vou entrevistar a professora Zenilda Vieira Bruno, que ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em ginecologia pela UFRJ também. E atualmente ela é professora titular da UFC e tem experiência na área de medicina com ênfase em ginecologia e obstetrícia, atuando principalmente nos seguintes temas: adolescência, gravidez, anticoncepção, cirurgia ginecológica e sexualidade. E aí, professora, tudo bem, né? Ok. Boa noite. Boa noite, um prazer falar com você, Murilo. Obrigado, professor. Então, a gente vai conversar hoje sobre planejamento familiar na adolescência, que é um tema, assim, ao meu ver, um pouco divulgado, porém muito importante, né? Porque a gente tem que entender, assim, sobre a ótica da senhora, que é uma médica, como é que funciona essa atenção especial para esse grupo, né? Porque a gente sabe que é uma fase muito complicada da vida, né? Que os jovens estão descobrindo a sexualidade, estão desenvolvendo, estão descobrindo o próprio corpo, né? E eles estão inseridos em um contexto de muita vulnerabilidade, porque a gente tem as questões das gravidez precoces, né? Das doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Eles estão também sobre o risco de estarem envolvidos com drogas e álcool, né? Então, a gente percebe que a questão do planejamento familiar em relação à sexualidade vem mais voltado para as meninas, as mulheres, né? Que vem iniciando a sexualidade muito cedo, cada vez mais cedo a gente vê agora esse caso que está em discussão da criança de 10 anos que foi estuprado pelo tio, e os teólogos fizeram né, um alarde para ver se abortava ou não, enfim. Não foi levado em consideração a questão da saúde, né, professora? Que eu acho que deveria estar atrelado à questão da educação sexual, enfim. Eu quero saber da senhora se como é que o serviço de saúde atua nessa questão específica de procurar o adolescente naquele grupo, daquela faixa etária. Como é que vocês fazem para chegar até eles? Ok. A gente sabe que a gravidez na adolescência tem acontecido em 15% dos partos no Brasil, né? E na região norte e nordeste é onde ocorre mais gravidez na adolescência. E daí importantíssimo isso tudo que você falou, da gente planejar essa gravidez, que a gravidez é muito bom, mas quando ela vem no momento certo, Exato. né? Então, quando é uma gravidez não planejada, geralmente são 2 adolescentes que engravidam, e isso repercute demais, tanto na saúde mesmo, física, como na saúde mental da menina e do menino. Porque, em geral, eles têm que parar de estudar, todos os seus projetos de vida vão por água abaixo, a menina para de estudar para tomar conta do bebê, e ele tem que trabalhar para sustentar aquela nova família. Então, realmente, a gravidez numa hora errada é um transtorno para todo mundo. E então, o planejamento familiar se faz extremamente necessário nessa faixa etária. Nós temos alguns trabalhos feitos em escola, porque daí é importantíssimo que a escola tenha uma boa visão sobre o planejamento familiar, sobre orientar essas meninas para iniciar a orientação, para iniciar a consulta de ginecologia cada vez mais cedo, porque elas estão iniciando a vida sexual muito cedo, né? Cada dia a gente vê menina de 12, 13, 14 anos engravidando. E a gente sabe que pela lei, daí o outro absurdo aí desse caso, dessa menina de 10 anos, porque pela lei toda relação sexual antes dos 14 anos é estupro de vulneráveis. Então, daí ele pela lei também de 1940 ainda já, não sei se ainda ou se já, mas desde 1940 que a gente tem uma lei dizendo que o aborto pode ser feito no Brasil em 2 casos, quando tem risco de vida da mãe
e quando é resultado de um estupro. Então, esse caso não era nem para ser discutido, não era uma coisa assim tão óbvia e tão clara que foi um estupro, e daí essa menina tinha que logo no início ter começado logo a fazer esse aborto e ter essa orientação, até porque ela queria. Ela, pela história, ela disse várias vezes que queria abortar. Mas, tirando esse caso de lado, que é um verdadeiro absurdo, a gente tem todos os outros casos de meninas que precisam ter um planejamento familiar. E hoje, cada vez mais, a gente tem os métodos melhores, mais eficazes, mais seguros. Temos, inclusive, os métodos de longa duração, que a gente chama de LARC, né? Que são os métodos reversíveis de longa duração, como o DIU de progesterona, o implante, o DIU de cobre. E mesmo as pílulas anticoncepcionais, as injeções, são extremamente importantes que elas conheçam para que elas possam usar. E que o rapaz, o menino, também use a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? As ISTs. Então, daí é importantíssimo que isso seja feito tanto no posto de saúde, como nos hospitais, como na escola ter essa orientação. Perfeito, professor. Pois é, a gente estava falando que sobre o desejo de engravidar, né, das meninas, mas isso não quer dizer que não deve existir políticas de contracepção, né, de orientação, né? A senhora, com a sua experiência, assim, que eu vejo aqui que a senhora tem muitos anos de experiência nessa área da ginecologia, do planejamento familiar, a senhora acha que os adolescentes, como é que é o perfil dos adolescentes durante esse tempo? Eles vêm procurando o serviço de saúde ou vocês que têm que fazer uma política de capilaridade para chegar neles? Eles têm procurado? Como é que é isso? Eles procuram. O grande problema é porque, como essas relações sexuais, em geral, são escondidas da família, quando é um posto de saúde próximo à casa deles, que deveria ficar, teoricamente, mais fácil, mas aí quem trabalha lá é uma amiga da mãe, é uma vizinha, e daí vai ficar sabendo que a menina está tendo atividade sexual, e muitas vezes esse sigilo não é respeitado. Daí é importante que todos os profissionais de saúde tenham realmente a ideia de que o sigilo profissional é extremamente importante, porque isso é muito passado na cabeça do médico, mas às vezes o porteiro, o assistente administrativo que está lá no posto, não tem essa ideia. E daí é importante que a adolescente, o casal adolescente, se sinta seguro de procurar o posto de saúde. Mas, em geral, a gente tem recebido adolescentes para planejamento. E uma outra estratégia que a gente usa é de que toda menina que venha lá porque está com corrimento, está com inflamação, está com dor na menstruação, ela passa pelo planejamento familiar quando ela já tem 11 anos de idade acima. Então, mesmo que ela não tenha atividade ainda, mas ela passa pelo serviço de planejamento para saber que os métodos existem, como é que funciona, quais são os métodos, até porque quando ela estiver iniciando a relação sexual, ela já sabe onde procurar. Daí é importante que ela tenha essa confiança e essa segurança. Perfeito. Vocês pedem para os pais saírem para conversar sozinho com o adolescente, com o jovem? Ou como é que vocês fazem nessas ocasiões em que deve haver um sigilo assim, em relação à sexualidade? Sim, normalmente é extremamente importante. Então, normalmente, a mãe, que geralmente quem vai é a mãe entra com a menina, e daí a gente conversa um pouco na presença da mãe, depois a gente pede, olha, agora a senhora espera lá fora um pouquinho, que a gente vai ter uma conversa assim mais íntima, e aí ela pode ficar receosa de conversar na sua frente. Aí a mãe diz, não, ela não tem segredo comigo, não. Aí eu digo, eu sei que ela não tem segredo, mas é importante que a gente tenha esse momento sozinho, porque a gente pode ser que ela fique com vergonha de dizer alguma coisa na sua frente.
mas sempre a gente tem conseguido que as mães dê esse tempo para a gente fazer as perguntas e as orientações sobre sexualidade. Legal, legal. Então, professora, eu estava lendo que o Ministério da Saúde, em 89, criou o PROSAD, né? Que é o Programa de Saúde do Adolescente. E ele tinha como foco a promoção de saúde, identificar os grupos de risco, detecção precoce dos agravos, né? E o tratamento adequado e reabilitação, né? Então, eu quero saber da sua experiência, se a senhora acha que o serviço de saúde tem respondido a essas demandas dos adolescentes hoje em dia. Como é que está e o que é que precisa ser feito para melhorar? Tem respondido sim, eu acho que tem melhorado já muita coisa, tanto é que a gravidez na adolescência vem diminuindo no Brasil. No Brasil, em todas as regiões. Mas o que pode melhorar mais? É realmente a gente sair de dentro dos hospitais e ir para as escolas. Porque na escola é onde está a maioria dos adolescentes. Tem alguns também fora da escola, mas a maioria está na escola, e daí é importante que a escola seja o elo entre o adolescente e o posto de saúde, fazendo com que todos os adolescentes passem no posto de saúde, que sejam feitas algumas orientações na própria escola, educação sexual. Então a gente tem, como você é extensionista, a gente tem um grupo da LEGO, que é a Liga de Estudantes de Ginecologia e Obstetrícia, que também está indo nas escolas para trabalhar a questão da sexualidade, sobre o planejamento familiar com os adolescentes. E é muito importante, porque adolescente ou quase adolescente, vocês são bem jovens, falando para outros adolescentes. Daí fica muito mais fácil do que uma professora Zenilda com 60 anos e falar. Parece muito mãe dando conselho, né? Então, quando é o outro jovem falando, é muito melhor. Nós tivemos, inclusive, um projeto há uns 3, 4 anos atrás, onde nós formávamos nas escolas um grupo de multiplicadores. Foi um projeto lindíssimo, porque era o próprio adolescente daquela escola falando para outro adolescente. Porque a gente sabe que quem mais fala sobre sexualidade para o adolescente é um colega, um amigo também adolescente. Só que muitas vezes eles não têm as informações corretas, não têm a experiência. Daí é importante que a gente treine esses multiplicadores, dê algumas informações para que eles possam passar informações mais reais, mais verdadeiras. Perfeito, professor. Então a perspectiva para o futuro é boa, né? Em relação a essa... E uma coisa muito importante é essa divulgação dos métodos de longa duração, porque, como você falou, o adolescente é muito vulnerável. Então, hoje, ele vai para uma festa, esquece de tomar pílula, aí bebe uma cervejinha, esquece de usar camisinha. Então, isso vai provocar uma gravidez, com certeza. Então, os LARCs, que são esses métodos de longa duração, eles vão dar mais segurança, porque daí ela, se esquecer de tomar a pílula, mas ela está prevenida por outro método, como o DIU de progesterona, como o implante, que aí a gente tem que treinar todos os profissionais de saúde para saberem usar, saberem colocar, divulgar mais os LARCs, que são métodos excelentes, e fazer com que o governo federal e o governo estadual implante isso em todos os hospitais, né? Na maternidade escola a gente compra, porque a gente acredita no método e sabe da importância da prevenção da gravidez. Mas é importante também que nos outros hospitais, nos outros serviços de adolescente, seja também os métodos de longa duração mais fáceis, porque a população adolescente não tem dinheiro em geral para pagar. Então, precisa realmente que seja subsidiado, que seja dado pelo governo federal ou estadual. Com certeza. Então, acho que muita coisa foi esclarecida, professora. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e a sua contribuição. Foi muito bom, muito esclarecedor. Viu? É um privilégio nosso estar ouvindo a senhora aqui com todo conhecimento e experiência acumulada. Obrigado. Ok, estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Um abraço. Um abraço.